Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda falando no capítulo 28, né, da coletânea das preces espíritas. O tema de hoje está nos itens 57 e 58. E o tema é prece por um agonizante. Agonizante vem de agonia. Se a gente olhar no dicionário, nós vamos encontrar a definição de agonia, que é o estado de aflição que antecede a morte. Então a prece é para aqueles que estão nesse momento de agonia, né? Nesse estado que antecede a morte. E no texto do Evangelho, ele vai iniciar com uma frase que também traz, que elucida bastante o significado disso, né? Então ele começa assim: a agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Prelúdio é o anúncio, né? Ou seja, a agonia é o anúncio da separação da alma e do corpo. Muitos de nós, espíritas principalmente, que têm um pouco de conhecimento dessa questão da vida após a morte, com essa confiança na vida futura, a gente acaba não temendo muito a morte, né? Muita gente se perguntar: não, você tem medo ou não da morte? Não tenho. Mas um ponto em comum é que a gente, na verdade, lá no fundo, a gente teme esse momento da transição, da passagem, né, para o mundo dos espíritos, porque é um ponto onde não se tem muito conhecimento. Hoje a gente não, as pessoas não têm esse conhecimento. Como que é esse momento da passagem? Como que vai ser daqui para frente, nesse momento? Então esse é um ponto que causa esse temor, porque é devido ao desconhecimento. Então quando a gente não conhece, a gente teme, a gente tem um certo receio. Então, a gente vai para falar um pouco sobre para entendimento, né, dessa questão da agonia. Eu vou falar um pouquinho também sobre esse momento, a passagem, o passamento, essa transição da vida corporal para a vida espiritual. Hoje nós temos a ciência, né, que vai falar um pouco sobre a vida, vai falar um pouco não, né, mas ela estuda a vida material, e nós temos a religião que estuda a vida espiritual. Mas ambas falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Elas não explicam, né, essa questão, essas relações do espírito com a matéria. Então, um ponto de união entre essas duas, que vem nos explicar esse momento da passagem, é o Espiritismo. Porque em sua própria definição, que a gente pode encontrar lá no livro O que é o Espiritismo, né, bem no início, lá no preâmbulo, ele já traz a definição do Espiritismo. O que é o Espiritismo? É a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Então, através do Espiritismo, nós vamos ter o entendimento desse momento. Então, é ele quem explica essas impressões, as sensações desse momento da passagem. A chave para explicar isso, né, um dos temas que o Espiritismo aborda, a chave que explica, né, está no laço fluídico, ou seja, o perispírito. É aí que é o ponto fundamental que vai nos levar ao entendimento dessa questão de como ela se sucede. Nós sabemos que
o ser humano, né, encarnado, ele é composto basicamente da alma, ou o espírito, mais o perispírito e o corpo, ou a matéria, né? A matéria, ela é inerte, ela é insensível. O perispírito, ele é o veículo das sensações físicas da alma. E a alma é quem sente prazer e dor. A alma e o perispírito, elas nunca se separam. E o espírito ou a alma, ela precisa do perispírito para se ligar ao corpo. Sem o perispírito, a alma não conseguiria ter as sensações, né? Não conseguiria pensar alguma coisa para que o corpo mandar um comando para que o corpo reaja, né? Então, o perispírito é o laço de união aí, né, entre o corpo e a alma. Então, a alma e o perispírito, a gente sabe, eles nunca se separam. Quando a gente está desencarnado, e se a gente tiver, por exemplo, em outro planeta, né, em outro orbe, o nosso perispírito, ele se adequa àquele orbe ao qual a gente estará vivendo, né? Então, se nós já tivermos um grau evolutivo maior, nós poderemos ter um perispírito mais sutil. E se a gente tiver num orbe menos desenvolvido, a gente pode ter um perispírito mais grosseiro. Então, o perispírito, ele sempre se adequa ao local onde o espírito está a viver. Então, ele é o ponto de ligação da alma e do espírito. Então, o corpo em si, ele não sente nada, ele é apenas uma matéria inerte. E quem sente as sensações é a alma. E quem vai fazer essa ligação é o perispírito. Ele é só um veículo, tá, das sensações físicas da alma. Então, na ruptura, ou no momento da morte, né, a alma, que é quem sente essa sensação de dor ou prazer, ela vai sentir essas sensações de acordo com os pontos de contato do perispírito ao corpo. Ou seja, durante a vida, o nosso perispírito ele se entrelaça ao nosso corpo de tal forma que ele possa fazer como eu falei, ele é o veículo das sensações. Então ele faz essa conexão da alma com o corpo durante a nossa vida. Então, dependendo do grau de ligação dele com o corpo, a gente vai ter mais dificuldade ou lentidão nessa separação, ou seja, no momento da nossa morte. Esse desligamento vai ter mais dificuldade e vai ser mais lento se eu tiver mais pontos de contato do perispírito ao corpo, ou o contrário, se eu tiver menos pontos de contato, eu vou ter mais facilidade e rapidez nessa separação. E cabe aí falar alguns 4 pontos principais nessa questão da separação, como são pontos principais, mas que tem algumas nuances, pode ter pequenas variações, mas basicamente ela vai funcionar assim, ó. Se o desprendimento for completo do perispírito, ou seja, se eu não estou tão ligado à matéria, a minha alma não sente nada. Então, se o meu desprendimento for completo, eu não vou sentir nada. Num segundo ponto, se a coesão está com muita força, né, ou seja, essa ligação está muito forte, eu estou muito ligado à matéria, então essa coesão do perispírito com o corpo, no momento dessa separação da morte, vai haver como se fosse um dilaceramento, ou se eu rasgasse, né? Então a nossa alma vai sentir essa dor do desligamento. Se a minha coesão está fraca, né? Ou seja, eu tenho uma certa ligação com a matéria, mas durante a minha vida eu trabalhei isso,
e essa coesão já está fraca, eu já estou bem desligado, bem desprendido da matéria, a minha separação, né, da alma e do corpo, ela vai ser fácil, vai ser sem abalo, vai ser tranquila. Num quarto ponto, com o fim da vida orgânica, se ainda assim eu tiver pontos de contato do meu perispírito com o corpo, eu vou sofrer o quê? Os efeitos da decomposição do meu corpo. Então, como é em muitos casos que a gente ouve nos relatos, né, de espíritos que já passaram, muitos que têm esse apego, muitos ficam às vezes até ao lado de seus túmulos, sentindo a decomposição do seu corpo, sentindo essas coisas por conta desse apego à matéria, tá? Então, basicamente, o que vai definir essa questão do sofrimento ou não vai ser esse apego, tá? Então, se o meu perispírito ele está mais ligado a minha alma, a meu espírito, ou seja, eu não estou tão ligado à matéria, eu estou desapegado à matéria, vai ser mais fácil. Se eu tiver muito apegado, meu perispírito ainda está muito apegado ao meu corpo, se essa afinidade for grande, ligado muito apego à matéria, eu vou ter mais dificuldade e vou ter problemas no meu desencarne. E qual que é a causa principal que vai me dizer o que é mais fácil, se vai ser mais fácil ou mais penosa essa minha transição? Então isso é através do estado moral de nós como espíritos, né? Então, através do nosso estado moral, a gente vai ter vai ter o resultado disso. Então, de acordo com o meu grau moral, eu vou sentir ou não mais essas dores, né? Então, se eu tiver ainda apegado à matéria, eu vou resistir com todas as minhas forças para esse desligamento. Eu vou ficar muito apegado a essa minha vida que está aqui, apegado às minhas coisas, meus bens materiais, apegado às pessoas que vivem comigo. Às vezes eu não quero me libertar, e isso vai prolongar demais esse processo de desencarne por dias, semanas ou até às vezes meses. E pode ser até, como eu já falei, que mesmo com o desencarne ainda a gente pode sofrer após já desencarnado e ainda sofrendo esse processo pelos pontos de contato ainda do meu perispírito. Então eu preciso tomar cuidado, eu preciso começar a trabalhar esse apego à matéria. Por um outro lado, se eu sou uma pessoa desapegada, nesse momento da passagem eu sinto como mesmo nas doenças mais cruéis, eu vou sentir uma libertação, dos meus males nesse momento. Então a confiança no futuro, ela vai nos acalmar e vai aliviar esse sofrimento, porque eu entendo que minha vida não acaba ali, e que minha vida não é só isso que eu tive aqui no planeta Terra. Então eu não vou ter nenhuma reação dolorosa, vou me sentir livre e disposto, tá? E como eu faço para reprimir, né? Para reprimir e combater para melhorar, né? Para melhorar o meu estado moral e conseguir ter aí essa passagem melhor, sem esse sofrimento. Então a gente precisa, a receita é o que a gente sempre fala: combater as más tendências, as más paixões, a confiança ou a fé no futuro, como já falamos, né? Ela acalma e alivia. E essa confiança e essa fé, ela é adquirida através do conhecimento, porque a gente só acredita, a gente só confia em algo que a gente conhece. A gente crê porque a gente compreende. E graças a Deus, o Espiritismo, ele nos traz muitas respostas para todas essas dúvidas que nós temos ao longo de nossa vida. Então é muito importante o conhecimento, ao longo de nossa vida a gente buscar esses entendimentos. Ele vai nos melhorar tanto intelectualmente como moralmente,
porque a gente passa a ter a ciência das diferenças entre o bem e o mal. Então, através do conhecimento, vai nos trazer essa fé, essa confiança no futuro, e isso vai nos tranquilizar nessa hora tão, na hora chave aí, né, na passagem. E um último ponto que ajuda aí muito é uma prece sincera. Então, uma prece sincera, com sentimento, ela vai ajudar na desagregação mais rápida do fluido espiritual, porque através da prece, através do pensamento, ele, com seus fluidos magnéticos, ele consegue atuar no fluido perispiritual e assim nos ajudar nesse momento tão doloroso para alguns. Então, que a gente possa fazer um bom uso de todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo através do Espiritismo e esse momento tão propício, né? A gente já vem aí ao longo de aproximadamente, acho que talvez até mais de 2 semanas, falando sobre preces de todos os gêneros. Então aqui cabe também uma prece muito sincera nesse momento onde muitas famílias têm perdido os seus entes queridos, e uma prece para que ajude nesse momento tão doloroso para alguns, que eles encontrem o caminho, que eles encontrem a sua paz e entendam que o momento deles chegou, que a missão deles foi cumprida aqui no planeta Terra. Então, com meus sinceros votos de que todos esses irmãos que partiram, né, nesse momento agora mais recente com a Covid aí, que eles possam receber toda essa paz através das orações. Então, na sequência, a gente envia a prece para esses irmãos. Então, espero que tenham recebido todo esse compartilhamento, né, do aprendizado, onde a gente acaba, quem vem para falar é o que mais aprende, né, é o primeiro a escutar, né. Então meus votos sinceros a todos vocês, que recebam isso com muito carinho da minha parte, tá ok? Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Muito obrigado.